Que as mudanças no mundo já apresentam novos níveis de complexidade e contradição não é novidade. Isso impacta a forma com que a gente produz conhecimento e a própria relação com a aprendizagem. Especialmente nesse momento em que a linearidade do nosso tempo foi questionada de diferentes formas, no cenário que temos hoje, em nossas famílias, governo, economia, instituições e na própria vida. Nesse contexto, a educação deve oferecer ambientes favoráveis para dialogar, provocar, debater e construir caminhos diante das tensões geradas por tantas mudanças. E aí uma educação efetiva é aquela que une competências e habilidades, como a criatividade, o pensamento crítico, a curiosidade, a argumentação e a responsabilidade social. E hoje a gente vai falar por aqui sobre a aprendizagem criativa e a importância da curiosidade nesse processo. Vamos lá? Um plano estático não sobrevive a um sistema dinâmico. Isso vale para muita coisa que a gente faz na vida, especialmente pensando no fluxo de dados, estímulos e acesso à informação que a gente disponibiliza hoje. Por exemplo, em um dia na internet, em apenas um único dia, são postadas mais de 95 mil imagens no Instagram e aproximadamente 3.500.000 buscas são feitas no Google. É muita coisa, sem contar a quantidade de lives. Se a quantidade de informações está aumentando 2,5 quintilhões de bytes por dia, o mesmo a gente não pode dizer sobre a quantidade de informações úteis. E esse se torna um importante desafio da aprendizagem. Com tanta informação disponível, como saber ou definir o que é importante? Será que já nos perguntamos o quanto conhecemos de toda essa informação disponível? Será que a gente já se perguntou como acessamos esse conhecimento? Será que a gente já se questionou como aprendemos a conhecer? Diante de tantos dados imersos em uma revolução informacional que a gente está, a questão não é acessar a informação, e sim investigar, refletir e analisar como essas informações são produzidas, estruturadas e distribuídas. Mais preparados estarão aqueles que se dedicarem à complexidade não só de encontrar uma agulha no palheiro, e sim de entender como essa agulha foi para lá, comparar e relacionar com outras agulhas e entender a dinâmica de outros palheiros também. É mais ou menos aquele exemplo de algumas pessoas que sabem exatamente qual parafuso apertar, ou daquele exemplo de quando alguém tranca a chave dentro do carro, e aí a gente chama uma pessoa para ajudar a tirar a chave de dentro do carro e aparentemente com um movimento simples retira essa chave lá de dentro, e aí a gente julga que é um preço muito caro que ele cobra para fazer isso. E aí a gente, poxa, você cobrou muito caro para tirar essa chave lá de dentro só com um movimento simples. Ele fala, então tá bom, então joga a chave lá dentro, e aí fala, então agora tira você. A questão não é ter as coisas a seu dispor, é saber quais são as coisas corretas para solucionar o problema que você precisa. E falando em solucionar problema, precisamos falar de diferentes maneiras de pensar, investigar e aprender a conhecer. E a gente não consegue fazer isso sem falar de curiosidade. A curiosidade ocupa um papel fundamental nesse processo, especialmente em uma fase em que somos praticamente scanners humanos. Damos aquela olhada na timeline, nas notícias, nos stories, nas redes sociais de uma maneira geral, e muitas vezes a gente se contenta com uma camada mais genérica e superficial da informação. Nos satisfazemos com uma camada da curiosidade mais ingênua, que se torna parte da nossa rotina cotidiana, uma cultura da informação fast food, não havendo aplicação de métodos ou reflexões específicas para checar, analisar as informações que recebemos. E aí o desafio é de incentivarmos uma curiosidade metodicamente rigorosa para sair da dimensão mais genérica e superficial e caminhar para uma dimensão mais analítica e fundamentada. E isso só é possível através de uma curiosidade que nos leve a fazer perguntas. Antes de qualquer discussão sobre técnicas, materiais e métodos, em tudo que a gente quiser ensinar ou comunicar de alguma forma, é indispensável nos lançarmos essa pedra fundamental que é a curiosidade. Ela faz a gente perguntar, conhecer, atuar, fazer novas perguntas, nos reconhecer. E esse exercício convoca a imaginação, convoca a intuição e as próprias emoções. Assim como a liberdade, a curiosidade deve ser sujeita a limites, mas em constante exercício e estímulo. Uma curiosidade que tem um rigor metódico, seja no processo de desmontar ou remontar aqueles brinquedos, muitos de nós fazíamos isso na infância, ou de construir aqueles mega quebra-cabeças clássicos, ou até mesmo desenvolver uma solução em um Arduino, por exemplo. Um processo rigoroso que nos leve a observar, verificar, comparar, investigar, admitir hipóteses, eliminar hipóteses e explicar. Uma aprendizagem criativa que nos leva a resolver problemas, ela começa pela curiosidade, começa pelas perguntas, né? Como conceitua o sociólogo italiano Domenico De Masi, criar
é um processo de fantasia livre e objetividade organizada. Investigação e curiosidade tem tudo a ver com os emergentes desafios da aprendizagem hoje, e o que se faz é necessária a promoção da curiosidade espontânea, essa mais superficial, para uma curiosidade mais epistemológica e fundamentada. E esse despertar da aprendizagem nunca foi tão necessário. A gente construir uma aprendizagem com estímulo à descoberta e à liberdade. Talvez esteja aí a nossa mais desafiadora tarefa. Então eu te convido para vir junto com a gente, se lançando em alguns pequenos caminhos para desenvolver essa curiosidade. Vamos lá?